Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas de vocês. Vamos para a nossa aula, no qual o contexto é a Guerra Fria. Quando estamos falando da Guerra Fria, ela vai acontecer no final da Segunda Guerra Mundial, em que vamos ter uma divisão da Alemanha pelos países que ganharam, tá? E nesse contexto, a Europa ela foi o principal palco ali dessa Segunda Guerra Mundial e ela só vai se encontrar devastada, no qual sua economia, as suas terras e até mesmo suas construções, suas cidades se encontram ali destruídas. Nisso, os grandes ganhadores desse cenário de guerra vai ser os Estados Unidos e a União Soviética, principalmente os Estados Unidos, que vai estar ali emprestando dinheiro para os seus países aliados na reconstrução. Mas no surgimento da Guerra Fria é justamente um embate dessas duas grandes potências, em que o capitalismo vai ser representado pelos Estados Unidos e vamos ter o socialismo sendo representado pela União Soviética, cada um com suas políticas e ideias econômicas distintas que vão começar uma competição para tentar ser o novo grande desenvolvimento econômico do mundo. E o tema de Guerra Fria é justamente porque esses países não vão entrar numa guerra, num confronto ou num combate direto, mas por conta de corridas, sejam armamentistas, ideológicas, entre outras. Vamos para o slide. Então, nessas grandes superpotências, vamos ter os Estados Unidos ali, trazendo o capitalismo, como mencionei para vocês, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, trazendo o desenvolvimento econômico e político socialista. E como eu mencionei para vocês, vamos ter uma tensão geopolítica, porque todos os países ainda se recordam muito da Segunda Guerra Mundial. E esses dois países, eles têm desenvolvimentos armamentistas até de bombas, armas nucleares. Então, vive sempre tendo aquele medo de que esses dois países venham no embate e esse conflito resulte numa guerra nuclear. Porém, como eu mencionei para vocês, não teve ou não resultou em um conflito ou um confronto armado direto entre essas duas superpotências. Mas diversas áreas ali vai ser manifesto de resultados do confronto, desse confronto político e econômico desses dois países em várias partes do mundo. Um exemplo é a Guerra do Vietnã. Esse conflito ideológico que mencionamos aí na Guerra Fria, ele vai ser liderado pelos Estados Unidos através do capitalismo e vamos ter a União Soviética com o comunismo. Vamos ter, então, um mundo polarizado, tá? Polarizado por quê? Vai ser dividido em duas grandes potências ou em dois grandes blocos econômicos, cada um sendo uma superpotência e cada uma dessas superpotências tendo suas ideologias. E por essa razão, temos até o sociólogo Raymond Aron, que vai proferir a seguinte frase: a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Por que improvável? Não poderia acontecer uma guerra entre esses dois países, porque se acontecesse um conflito nuclear entre essas duas grandes potências, era algo provável que a Terra seria destruída. Inclusive, já tinha muito dessas previsões, de que a própria União Soviética tinha armas nucleares para explodir a Terra 7 vezes. E a paz era impossível porque ficava tendo focos desses conflitos em outros países que cada um era voltado para a defesa de algum dos blocos econômicos. Voltando aqui. Então, o fim da Guerra Fria vai acontecer com a queda do Muro de Berlim, algo muito impactante para a história, em 1989. E vamos ter, com a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética em 1991, encerrando assim esse mundo bipolar existente e dando início a uma nova ordem mundial que vai ter o capitalismo e os Estados Unidos como seu grande líder. E para abordarmos melhor sobre essa questão, vamos voltar um pouco sobre os acontecimentos pós-Segunda Guerra Mundial, que temos a partilha da Alemanha. A Alemanha nazista, ela vai ser partilhada pelos países vencedores. E nesse momento vamos ter muitos desses países mantendo sua força de exército lá na Alemanha
para acabar com o foco ainda de grupos nazistas existentes, tentando assim criar uma grande dissolução. E até mesmo na procura de pessoas que eram do alto escalão do nazismo para levá-los em julgamento pelos seus crimes. Assim, vamos ter nessa partilha um lado tendo uma economia capitalista e outra tendo uma economia voltada para a União Soviética, e outras partes sendo regidas e fiscalizadas por essas duas grandes potências, aonde vamos ter muito desses problemas, desses conflitos ideológicos, políticos e econômicos. Voltando aqui para o slide. Então, como eu mencionei para vocês, tivemos essa partilha do território que foi dominado, controlado por esses ambos países da base aliada, que é os Estados Unidos, a União Soviética, a França e a Inglaterra, que vão dominar essa partilha aí da Alemanha. Esses países, eles vão fazer a Conferência de Potsdam, que vai ser referente a essa partilha, essa divisão do território alemão pelos ganhadores. Então, vamos ter de um lado a Alemanha Ocidental, que é dominado pelas nações capitalistas, e por outro vamos ter a Alemanha Oriental, que é dominada ali pela União Soviética, que vai trazer o desenvolvimento do socialismo. E vamos ter também a capital Berlim, que vai ficar igualmente dividida entre os Estados Unidos e a União Soviética. A partir disso, tem a construção do Muro de Berlim para fazer essa divisão tanto política, econômica e de ambos os países, ali na Alemanha. Nesse cenário, vamos ter a grande famosa chamada Cortina de Ferro, que é essa divisão da parte oriental e ocidental, em que vamos ter dois sistemas distintos governando essa região. E a doutrina Truman e o Plano Marshall. Quando a gente tem a doutrina Truman, ela vai trazer estratégias voltadas para campanhas diplomáticas e militares de alcance global. A partir dessas duas doutrinas, vamos ver concepções tanto do capitalismo tentando se reforçar e se manter, inclusive esse capitalismo que vai favorecer o desenvolvimento de ditaduras em uns países aqui da América Latina, para assim não ter chance para o socialismo ou o comunismo. E vamos ver também que nesses planos vai ter cada vez mais tentativas de intervenções dos Estados Unidos a esse desenvolvimento da questão do socialismo. Voltando aqui. Então, vamos ter o governo dos Estados Unidos, a partir da década de 40, em 1947, tentando frear o desenvolvimento do socialismo ou do comunismo para garantir um funcionamento do capitalismo de forma plena e mundial. Então, ele vai trazer manobras políticas contra o sistema econômico soviético e contra os soviéticos em si. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Europa ela se encontrava em ruínas, como eu mencionei para vocês. Esses dois países, cada um vai fazer um plano econômico para ajudar os seus aliados, buscando uma recuperação desses países da guerra, porém, esses países vão estar em dívida, tanto com os Estados Unidos como com a União Soviética. Após isso, essa dívida ela vai ser paga da seguinte forma: esses países eles vão seguir uma série de regras que vai ser denominada pelo seu credor. Então, os Estados Unidos e a União Soviética vão se tornar nações internacionais hegemônicas, vão ser as maiores potências militares, vão atrair as nações destruídas pela guerra por suas influências, e no ano seguinte, em março de 1946, vamos ter o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, que vai fazer duras críticas aos soviéticos. Inclusive, é ele que traz a ideia da cortina de ferro antes dela se concretizar. E ele vai pronunciar também uma ruptura política existente ali que viria a acontecer entre a União Soviética e o sistema ali do nazismo em si, entre essa questão da disputa entre a União Soviética e o capitalismo também. E em janeiro de 1947, vamos ter George Frost Kennan, que vai encaminhar o secretário dos Estados Unidos, o Truman, e o Marshall, num relatório que vai trazer a doutrina de contenção ao sistema
ali do socialismo e do comunismo. Então, o presidente Truman, ele vai apresentar ao Congresso dos Estados Unidos a doutrina Truman, que vai tentar aparar a Turquia e a Grécia em guerra civil e trazer também salvaguarda aos interesses estadunidenses naquela região, para que assim ela não tenha um desenvolvimento de uma economia e de uma política do socialismo. E os Estados Unidos vão trazer disponibilização tanto de tropas para rearmamento, como também trazer uma corrida armamentista entre essas duas potências. Então, essas duas potências, elas vão trazer e tentar cada vez mais, um estar à frente na outra, nos desenvolvimentos tanto tecnológicos como armamentistas. E esses desenvolvimentos tecnológicos, além de favorecer esse armamentismo, essas questões de construir máquinas de guerra cada vez mais avançadas, vai influenciar também na famosa corrida para o espaço, para ver qual desses países consegue chegar primeiro a outros planetas, a outras regiões. Então, vamos ter inicialmente ali a União Soviética conseguindo várias conquistas nesse sistema de corrida espacial, mas depois, no finalzinho, ela vai ser ultrapassada pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos vai ser o primeiro a conseguir mandar um homem para a Lua. Voltando aqui os slides. Então, no dia 12 de março de 1947, vamos ter o presidente Truman fazendo um discurso no Congresso Nacional falando sobre a ameaça do comunismo existente ali e como era necessário ter uma luta contra os soviéticos. Depois, vamos ter o Plano Marshall, que vai trazer uma reconstrução para a Europa e uma busca também de auxílio ali para trazer melhorias na vida da população que foram afetadas por aquela guerra. E nessa mesma ocasião, vamos ter o líder soviético Joseph Stalin, que vai recusar o convite para aderir a esse plano, o que vai agravar ainda mais o confronto entre essas duas potências. Também na doutrina Truman e Marshall, ela vai ser fortalecida por uma ideia de sistema capitalista. E vamos ter o Joseph Market, que era um senador, buscando a caça nacional ao comunismo, que vai ser conhecida também como marcatismo, no qual ele vai influenciar que o comunismo era um grande problema existente para o mundo todo. E, inclusive, nesse período, nós vamos ter o desenvolvimento das duas sistemas internacionais de inteligência, como a KGB, que é a referente à Rússia, à União Soviética, né, o sistema de inteligência e espionagem KGB, e vamos ter a CIA, que é o sistema ali de inteligência e espionagem dos Estados Unidos. Voltando aqui ao slide, a Rússia ela não vai ficar para trás, ela vai ver todas essas mudanças que estão acontecendo em planos que são feitos, ou essas estratégias norte-americanas, tanto para as nações europeias como para outras nações ali, e as intervenções dos soviéticos vão começar a vir. Principalmente, vamos ver os Estados Unidos tentando conter possíveis movimentos da Revolução Socialistas internas, e nisso vamos também ter essas revoluções socialistas sendo cada vez mais buscando ser impulsionadas pela União Soviética ali. Então, nisso temos o Plano Molotov. Plano Molotov, que foi uma resposta direta da União Soviética ao Plano Marshall, no qual os Estados Unidos ele buscava ajudar na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, e nisso esse Plano Molotov ele foi homenageado, recebeu esse nome por conta do Vyacheslav Molotov, que era o primeiro-ministro, ou era o ministro, né, das relações exteriores soviéticos. E esse plano ele buscava uma série de acordos bilaterais entre a União Soviética e seus aliados, para assim oferecer uma ajuda econômica e consolidar uma influência soviética nos países aliados do mesmo, e buscando tanto nessa cooperação econômica para reduzir as dependências desses países com os Estados Unidos. Só que a União Soviética ela não vai conseguir manter essas ajudas, esses acordos, e futuramente esse plano vai vir, né, a fracassar, ou melhor, esse plano ele acaba fracassando porque isso gera tanta despesa e a própria União Soviética ela não conseguia competir com o desenvolvimento do capitalismo ali. Voltando aqui para o slide, o outro plano que temos é o Comiform, que ele foi oficialmente conhecido como Escritório de Informação dos Partidos
Comunistas e Operários, criado ali pela União Soviética em 1947. O objetivo dele era coordenar e controlar as atividades dos partidos comunistas para os países aliados, ou melhor, dentro dos países aliados, fazendo assim que essa política soviética resistisse às influências do capitalismo ali ocidental, sendo uma outra resposta ao Plano Marshall. Terminamos essa nossa aula aqui. Tchau, tchau.